das enchentes aqui no estado. 17 horas e 33 minutos, nós vamos conversar agora com o Dr. Fabiano Ramos, que é o diretor técnico do Hospital São Lucas da PUC, que também está auxiliando aí no esforço de atendimento às pessoas, inclusive colocando uma parte do seu corpo técnico, uma parte da sua estrutura à disposição da sociedade, mesmo enfrentando adversidades anteriores e atuais. Doutor Fabiano, é sempre um prazer falar com o senhor, mas infelizmente nesse assunto nem tanto, né? Eu gostaria de tê-lo aqui por outras razões. Boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos os ouvintes. Da mesma forma, prazer estar conversando contigo, mas ultimamente sempre em várias adversidades, né? Sim, infelizmente. Doutor Fabiano, deixa eu começar lhe perguntando sobre a falta d'água. A PUC tem uma estrutura própria, né? De certa forma a PUC funciona à parte. Como é que o hospital tem lidado com a problemática da infraestrutura básica diante dessa crise? Porque nós vimos vários outros hospitais com dificuldades de operação por conta da falta de água, principalmente na região central. Essa dificuldade foi enfrentada pelo Hospital São Lucas? Nós também tivemos alguma dificuldade. Felizmente, a nossa reserva de água é uma reserva boa nas caixas de água e a gente sempre conseguiu manter em torno de 48 horas do que é utilizado pelo hospital em reservatório. Tivemos que utilizar caminhões-pipa também em algum momento, mas na região aqui do Hospital São Lucas voltou a ter o abastecimento da água pelo DEMAI ainda, se eu não me engano, na semana passada. Então, essas alternativas do caminhão-pipa foram pouco utilizadas, né, em relação ao que outros hospitais acabaram necessitando. Sim. Doutor Fabiano, deixa eu lhe perguntar em relação ao atendimento em si. Todas as estruturas, me parece, de alguma maneira foram impactadas por conta das chuvas, na medida em que funcionários, pessoas que trabalham, acabam muitas vezes ilhadas, muitas vezes com perdas patrimoniais, muitas vezes com dificuldades de locomoção. E daí eu pergunto, houve uma diminuição no atendimento por conta de problemas envolvendo equipe nesses últimos dias ou não? Bom, nós estamos tentando manter os atendimentos dentro de uma normalidade, né? Nós, lembrando que nós fomos atingidos pelo temporal lá em 16 de janeiro, então a gente teve uma estrutura grande do hospital que foi comprometida, principalmente a parte de ambulatórios. Sim. Essa parte, por alguns motivos, ela ainda não estava totalmente reconstruída, pelo contrário, a gente acabou tendo mais avarias nessa estrutura agora com as chuvas desses dias, então, da enchente. Como a própria prefeitura lançou uma normativa para redução dos atendimentos ambulatoriais, até porque a gente não sabia, eletivos, na verdade, né? Até porque a gente não sabia como os insumos iam se comportar, água, oxigênio, enfim, foi bastante prudente. Nós também acabamos reduzindo esses atendimentos, assim como todos os outros, e estamos tentando retornar o mais breve possível à nossa normalidade. Porém, tem um impacto grande em relação às pessoas. Nós tivemos, Macalossi, mais de 200 pessoas do Hospital São Lucas que perderam tudo, que são nossos funcionários, e mais uma série de pessoas que foram impactadas. Tem questões de insumos bastante importantes, principalmente anestésicos, medicações que são utilizadas no bloco cirúrgico, nas UTIs, e que a gente tem tentado, então, de várias formas, manter o atendimento. Então, por isso também
uma certa parcimônia aí em relação ao retorno a todas as atividades. Então, esses insumos estão chegando com alguma dificuldade. Sim. Inclusive, a gente tem dado apoio a outros hospitais, outros laboratórios, mas a questão de insumos tem sido bastante preocupante. E até mesmo... Que tipo de insumo, doutor Fabiano? Por exemplo, para o laboratório, materiais para diagnóstico. Então, outros laboratórios da cidade foram atingidos. Esse volume, obviamente, acaba de pessoas que precisam coletar exames, acaba sobrecarregando algumas estruturas, né? E os insumos que estavam programados para chegar em Porto Alegre de tempos em tempos não têm chegado. Então, a gente tem algumas dificuldades, e principalmente medicações ou, te dar um exemplo da hemodiálise, as distribuidoras de material para hemodiálise eram distribuidoras em Porto Alegre que acabaram sendo bastante atingidas pelo alagamento e nós tivemos que trazer esses materiais de São Paulo. Porém, mesmo as distribuidoras em São Paulo não estavam preparadas para o volume, para absorver todo o volume que Porto Alegre e o resto do estado estão precisando. Então, isso tem chegado com alguma dificuldade. A gente não precisou suspender por conta disso, mas certamente ainda vai levar um tempo para voltar totalmente à normalidade. Nós estamos conversando com o Dr. Fabiano Ramos, que é o diretor técnico do Hospital São Lucas da PUC. Doutor, o senhor mencionou aí os 200 funcionários que trabalham no hospital, que tiveram problemas decorrentes das chuvas, inclusive com a perda patrimonial. Como é que eles estão sendo assistidos? Há algum apoio da instituição? Sim, nós estamos... inclusive, nós estamos dando suporte para os que possam vir e ficar em Porto Alegre, porque muitos, apesar de não ser atingidos em suas casas, não tinham como chegar em Porto Alegre, ou então essa vinda a Porto Alegre estava demorando demais, né? Funcionários que trabalham aqui, que moram em Canoas, por exemplo, até poucos dias levavam 4 horas para chegar em Porto Alegre. Então, a gente acabou montando uma estrutura para que os que quisessem permanecer em Porto Alegre ficassem aqui, e a gente está numa campanha grande para ajudar esses colaboradores que acabaram perdendo grande parte ou todo o seu as suas casas, né, principalmente, que é através do Pix que o hospital tem disponibilizado. Muito bem. Doutor Fabiano, obrigado. Parabéns pelo trabalho sempre à frente do Hospital São Lucas da PUC. A nossa solidariedade e os microfones da Rádio Bandeirantes para qualquer necessidade. Obrigado, Macalós. Obrigado sempre pela oportunidade. E eu não sei se tem o Pix dessa campanha, mas se puder divulgar depois... a gente passa direitinho. Se você quiser, pode encaminhar aqui para nossa produção e a gente, obviamente, dá espaço para divulgação. A gente vai encaminhar agora para vocês poderem divulgar. Perfeito. Certo? Então. Sempre muito obrigado mais uma vez, em nome também de todos os colaboradores do Hospital São Lucas. Vou pedir que você encaminhe na sequência para a Mariana aqui, eu já posso fazer a divulgação na sequência aqui no programa, tá bem? Tá certo, já estamos encaminhando. Obrigado, doutor Fabiano Ramos, diretor técnico do Hospital São Lucas da PUC. No Bandeirantes Acontece.